parametrizado. Então, 234 casos aqui. Pode descer, por favor. Vamos ver aqui se já aparece. Pode descer. Aí está aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal ainda não apareceu. Então, eu vou pedir o pessoal para atualizar. Você fala lá, por favor, Amanda. Então, transmissão comunitária também no Distrito Federal. 234 casos no total. Pode subir, por favor. Deixa eu ver se já atualizou o mapa mundi. Pode subir. Então, nós temos no mundo... pode subir. Olha lá, tem bastante país, né? 153.517 casos, 5.575 óbitos, dando uma taxa de letalidade de 3,7. Só sobe, por favor, aqui para eu ver os Estados Unidos. Deixa eu só ver, os Estados Unidos aumentou, deixa eu ver se já está atualizado. Estados Unidos, Brasil... Estados Unidos tem já 1.678 casos confirmados e 41 óbitos, a taxa de letalidade 2,44. Então, oi. Lembra que houve um número grande agora hoje pela manhã nos Estados Unidos. Isso, hoje os Estados Unidos entrou com um volume significativo de casos novos. Isso, obviamente, reduziu a taxa de letalidade, que é aquela explicação que a gente fala para vocês. O denominador, quando eu aumento, eu reduzo a taxa de letalidade e, assim, é importante continuarmos monitorando todos os casos. Amanhã, depois de amanhã, dia 18, teremos todos os estados já capacitados na realização dos exames. Obrigado, Amanda. Eu vou passar agora para o doutor Francisco. Boa tarde. Então, vamos lá, falar um pouco de assistência, ok? Aperta para... Então, vamos lá. Nós temos essa capacidade de leitos no Brasil. Nós temos cerca de 5.143 hospitais que possuem leitos do Sistema Único de Saúde e 6.657 hospitais que possuem leitos SUS e leitos privados. Dentro desses leitos, hospitais com leito SUS, nós temos hoje 317.285 leitos para o Sistema Único de Saúde e, no total, SUS e privados, 464 mil leitos dentro de todo o território nacional. Dos leitos de terapia intensiva, nós temos hoje 27,4 mil leitos de tratamento intensivos no Brasil. Nós temos que lembrar que no Brasil nós temos uma característica de cidades de pequeno porte, cidades de médio porte e muitas cidades de pequeno porte. Então, a taxa média de ocupação nesse Brasil é de 78% dos leitos de tratamento intensivo. E como nós falamos anteriormente, o total de leitos do SUS e leitos privados é 55 mil leitos. Nós temos uma situação que nós estamos nós temos um SUS que ele tem a responsabilidade dos municípios, do Estado e da União. Então, nós estamos impulsionando, ou seja, em parceria com estados e municípios, possibilitando a abertura de novos leitos, como eu já disse aqui anteriormente, o secretário Gabardo, da mesma forma. Então, só agora em 2020, nós, junto dos estados e municípios, 210 novos leitos foram habilitados, ou seja, nós estamos ajudando no custeio de leitos que já estavam para entrar em funcionamento, de leitos que entraram agora em funcionamento. Ou seja, isso totalizando 30 milhões de reais. Lembrando que em 2019, leitos que já estavam em funcionamento ou também que foram abertos em 2019, nós conseguimos habilitar, ajudar no custeio, eu vou explicar isso melhor na próxima, 1.525 leitos hospitalares só de tratamento intensivo. O que é habilitar um leito? Que essa é uma definição que é importante termos. É o pagamento mensal
do Ministério para os leitos em funcionamento. Como funciona? O gestor municipal ou estadual solicita ao Ministério a habilitação desses leitos, ou seja, uma ajuda para o custeio desses leitos, e o Ministério avalia o cumprimento de pré-requisitos que estão nas portarias. Então, nós estamos impulsionando todos os secretários municipais e todos os secretários estaduais de leitos que estão para serem abertos agora, que estão terminando uma construção ou que precisam, para que todos aqueles leitos que chegaram ao Ministério serão habilitados desta forma. Neste momento, nós estamos também liberando para todos os estados brasileiros 432 milhões para todos os estados brasileiros. R$ 2,00 por habitante. Para que este recurso? Para o reforço dos planos de contingência já encaminhados ao Ministério de Saúde e do enfrentamento do Covid-19. Inclusive, esse recurso pode ser utilizado tanto para custeio como para a criação de leitos, seja leitos de enfermaria ou leitos de UTI, daquilo que for necessário para o enfrentamento. Dessa distribuição de recursos é proporcional ao número de habitantes de cada estado, e outros recursos podem ser disponibilizados conforme a necessidade e verificarmos o andamento. Tiraram foto já, pode passar? Estão recebendo aí, né? Além disso, nós estamos, ou seja, além do plano de contingência de todos os estados, em que todos os estados brasileiros apresentaram já leitos de UTI para o enfrentamento do coronavírus, nós estamos disponibilizando 2.000 leitos volantes de instalação rápida, que são esses leitos intensivos já anunciados aqui, e que isso seria uma previsão de investimento de 396 milhões para a contratação dos respectivos leitos e 260 milhões que é para o custeio durante 6 meses desses leitos, conforme for o andamento do nosso enfrentamento. Essa alocação de leitos de UTI será feito através das solicitações de cada estado e avaliação dos cenários epidemiológicos, ou seja, é uma contratação de kits, né, que tem monitor, ventilador, cama, bombas de infusão, carro de parada, ou seja, aquilo que é necessário para a montagem de leitos de UTI, e os estados, a responsabilidade dos estados será a disponibilização do espaço físico e equipes, ou seja, recursos humanos para o atendimento. E para cada solicitação, a partir da nossa validação, de 7 a 10 dias, os leitos estarão disponíveis dentro de cada estado que tiver essa referência. Nós temos, como já disse, 27 planos de contingência. Esses planos dos respectivos estados, eles têm uma fase de 64 hospitais dentro dos planos, e nós estamos numa fase de verificação de outros hospitais que podem fazer parte desse plano de 304 hospitais somados aos 64. Isso representaria 12.317 leitos clínicos e 1.388 leitos de UTI que já poderiam ser utilizados nessa situação. Temos um protocolo de manejo clínico já colocado no nosso site, né, que todos vocês têm, e nós tivemos uma oficina na semana passada na OPAS com vários especialistas do país e da América do Sul, onde que nós vamos atualizar até quarta-feira uma atualização deste protocolo para manejo do novo coronavírus. Estará à disposição de todo o Brasil dentro do nosso site. Um estado. 64 hospitais de referência, 300 hospitais em mitigação, 12.317 leitos clínicos, 1.389 leitos de UTI. Ok? Esses últimos já existem? Já. Isso. É o que estão disponibilizados já para o enfrentamento. Nós temos tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós
estamos propondo já estão numa sala que tem aqui no 9º andar, onde que a gente monitora tudo. Nós temos um mapa do Brasil que nós estamos verificando onde que está a população idosa, a faixa etária de todo o Brasil, todas as situações, onde que estão os equipamentos, onde que estão os hospitais de grande porte. Então, a gente tem esse monitoramento. E com relação às emergências, eu acho que vocês muitos já conhecem, foi extremamente... tem uma publicidade muito grande de uma das nossas ações. Nós temos um projeto já em 59 hospitais do Brasil chamado Linhas Emergências. Ou seja, onde que nós podemos potencializar o giro de leito dos hospitais. Isso já acontece em muitos hospitais de referência no Brasil. E ou seja, alguns locais nós conseguimos uma média de 38% para aumentar o giro de leito. Então, nós vamos atuar isso em 50 UPAs e vários hospitais, e mais 40 hospitais. Então, nós estaremos juntos tentando otimizar os leitos hospitalares existentes. Estaremos também verificando o papel da regulação, ou seja, é fundamental que todos os pedidos estejam regulados dentro de uma rede que nós sabemos que os hospitais, as UPAs, têm que estarem linkados a uma regulação para nós termos o conhecimento onde há necessidade de leitos. Uma outra coisa importante é ter a clareza que continuamos que 85% a 90% dos casos podem ser atendidos na atenção primária. As nossas urgências, em primeiro momento que a população procure a nossa atenção primária, que utilize 136 para que isso nós possamos ter as nossas urgências prontas para o atendimento de toda a população brasileira. Muito obrigado, estou à disposição. Então, vamos para as perguntas, Renato. Só antes de a gente começar, a partir de amanhã, a ideia é a gente fazer as coletivas de forma virtual. A gente está vendo o formato para que vocês possam encaminhar perguntas, e a gente hoje se preocupou em ter essa distância e higienizar os microfones quando passa para vocês, mas a partir de amanhã o formato é com menos pessoas na sala, até porque nós temos uma transmissão no... Nós viríamos para cá, para esta bancada, nesse mesmo local, seria isso, né, Renato? Isso. Eu usaria essa estrutura aqui para que todos os jornalistas pudessem nos fazer perguntas, fazer a atualização dos dados à distância. É isso? Essa que é a ideia, né? Exatamente. Não, a gente vai para... Talvez a gente está resolvendo a questão das imagens, mas os jornalistas mesmo só pergunta à distância. Boa tarde, secretários. Carolina Vilela, da TV Band, aqui atrás. Aqui, secretário. Boa tarde. Então, eu queria saber o seguinte, parece que a gente viu que a OMS falou que é importante que todos os casos suspeitos sejam testados. E eu queria saber se o país tem condição de testar, de fazer todos os testes, se está preparado mesmo, se há condições, porque alguns médicos chegaram a alertar hoje que o SUS não teria capacidade para fazer todos esses exames específicos, secretário. Obrigada. Para a doutora Socorro falar em nome da OPA sobre essa pergunta. Em relação ao testeo, ou ao teste, temos diferentes etapas. Quando você tem transmissão comunitária e não tem possibilidade de testear, porque você tem uma transmissão comunitária ativa, os suspeitos que você tem, você diagnostica por nexo epidemiológico. Uma pessoa que tem contato na casa, contato com uma pessoa que é um caso confirmado, essa pessoa vai ser um caso de coronavírus sem teste. Os testes, lo mais importante na fase de mitigação é que toda pessoa que tem um síndrome respiratório agudo severo, que vai ao hospital, seja testeada. E toda pessoa que está em hospital tem que ter teste. Então, essa seria a prioridade quando você tem transmissão comunitária. Quando você está em uma fase, quando está fazendo contenção
todas as pessoas são testeadas, porque senão os testes e a capacidade de laboratório não é utilizada prioritariamente com o que você vai fazer, que é testear os que estão em hospital. Para quê? Para diagnosticar se é ou diagnosticar se você tem uma influenza ou outro tipo de vírus respiratório ou uma pneumonia bacteriana também. Então, isso é o mais importante na etapa de mitigação. O compromisso nosso é continuar fazendo a pesquisa em todos os pacientes, 100% dos pacientes que tiverem síndrome respiratória aguda grave e que forem para o hospital. Então, todos que internarem, está garantido a investigação laboratorial, bem como aqueles pacientes que forem atendidos nas unidades ambulatoriais sentinelas. Então, esse trabalho vai continuar sendo feito, é por amostragem, e isso é feito em todo o Brasil. Também nós continuaremos testando em locais onde nós ainda temos dúvidas sobre a forma da circulação. Então, nesses locais, obviamente não é São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não é no Distrito Federal, nós vamos continuar testando. Se vocês perguntarem, e ficará restrito a isso, não sabemos. É possível que o Ministério da Saúde faça uma aquisição e importação de testes rápidos, testes que não dependem de envio de material para laboratório. Então, se for possível, se houver possibilidade, nós vamos fazer uma aquisição de um determinado número de testes rápidos para testar, para ampliar a quantidade de pessoas que serão testadas. E isso ainda está em fase de discussão interna no Ministério da Saúde e com os nossos técnicos, com os especialistas que estão nos assessorando e nos ajudando na tomada de decisão. Esses testes são mais caros, secretário, do que aqueles de R$100? Não sei. Quem é que está perguntando? Eu não sei, sinceramente, o preço, tá? Mas acredito que não. Acredito que deve ser bem mais barato, mas eu não tenho o valor desse teste. Certo. Débora, da Rádio Gaúcha. Sobre o procedimento para inscrição de cubanos, é o mesmo procedimento adotado para os brasileiros? Tem alguma diferença? E quantos médicos cubanos existem hoje no Brasil? Não é o mesmo procedimento. Inicialmente, nós vamos chamar os médicos brasileiros com CRM. Já estão se inscrevendo, nós já tínhamos hoje pela manhã já 3 mil e quantos, Carol? Mais de 3 mil médicos. 4.400. 3.400 médicos, é isso? 4.400. 4.400 médicos inscritos. Nós temos pouco mais de 5 mil vagas. Tá? Depois dessa primeira chamada de médicos brasileiros com CRM, passa por uma testagem junto aos municípios. Eu até vou deixar para a Carol explicar essa fase do edital, como é que ela acontece. E, posteriormente, após a terceira chamada de médicos brasileiros, haverá a substituição de um determinado número de profissionais e que, neste caso, serão chamados os médicos cubanos que estavam trabalhando no programa anterior. E esses médicos, isso é importante, eles deverão passar inicialmente pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil. Eles vão fazer um cadastro no Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina vai examinar a documentação desses médicos cubanos e, após a aprovação pelo Conselho Federal de Medicina, eles entrarão no programa. Isso não significa revalida, isso não é revalida. É simplesmente um procedimento em que o Ministério da Saúde vai ter a parceria com o Conselho Federal de Medicina para verificação dos documentos desses profissionais. Lembro a todos que isto é uma obrigação do Ministério da Saúde, porque isso foi colocado na lei do Médicos pelo Brasil. Está na lei e nós temos que cumprir com a lei, com essas observações que eu falei inicialmente. Vou pedir para a Carol falar um pouco sobre o edital, como é que se dá o edital, as etapas e o procedimento com os municípios.
Então, os editais que foram lançados, publicados na semana passada, eles são editais para os médicos com CRM ou com diploma revalidado aqui no Brasil. Esses editais foram abertos para a inscrição dos médicos, então essas inscrições até às 14h a gente já tinha 75% das vagas dos médicos já inscritos, então 4.400 médicos já inscritos, e foi aberto também para os municípios renovarem a adesão deles ao programa, confirmarem essas vagas que estão previstas. Essa inscrição fica aberta até amanhã às 18 horas, e aí a gente vai fazer a avaliação dos documentos, de todas as etapas dessa inscrição inicial, tanto da confirmação das vagas pelos municípios, quanto a inscrição dos médicos. E aí a gente avalia, abre para recursos e faz a primeira chamada da primeira relação, da primeira lista de médicos. A gente está prevendo até 5 chamadas. Como eu disse anteriormente, a gente está prevendo o início da atividade desses médicos para 7 de abril, e lá por volta da segunda ou terceira chamada, a gente abre a possibilidade desses médicos cubanos que estavam atuando no Brasil na época da ruptura da cooperação, justamente para eles fazerem a validação de que querem registrar a intenção deles de continuarem no Mais Médicos, né, conforme a gente previu lá pelo Médicos pelo Brasil. Então, a gente vai abrir um edital, um chamamento específico para esses cerca de 1.800 médicos cubanos, considerando as condições da lei do Médicos pelo Brasil. Então, tanto considera os médicos que estavam atuando na época da ruptura, quanto considera aqueles 3 status migratórios deles. Então, os médicos naturalizados, com pedido de refúgio ou com pedido de residência aqui no Brasil. E o procedimento para estudantes é o mesmo? Estudantes de medicina do 6º ano? A gente está... Esses editais que estão vigentes são para médicos já com CRM. Mas, estudante é outra situação. Não é mais médicos, não vamos misturar. Isso, eles vão ser chamados separadamente. Estudantes é uma outra situação. E o senhor pode falar um pouquinho mais? Queria complementar essa informação em relação aos médicos cubanos e da participação do Conselho Federal de Medicina nesse processo de validação desses médicos, que amanhã o ministro Mandetta está chamando, amanhã pela manhã, as entidades médicas, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, para discutir este procedimento, que só vai ser realizado lá pela terceira chamada do edital, quando for chamados os médicos cubanos, que desde já o Ministério da Saúde está chamando as entidades médicas para compor com as entidades médicas os critérios, né, e a verificação dessa documentação para que eles possam ficar aptos a desempenhar as atividades no programa. Em relação a estudantes de medicina, aí nós vamos ampliar, isso não são só estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, estudantes de fisioterapia, todas as universidades, faculdades relacionadas à área da saúde, vai haver uma convocação para que esses estudantes, no último ano da sua graduação, se coloquem, se inscrevam nos municípios, nas secretarias municipais de saúde, como voluntários. Eles receberão uma autorização do Ministério da Saúde para desempenhar atividades acessórias à assistência. Nós queremos ter mais gente nas nossas unidades de saúde. Só da rede pública, secretário? Inicialmente só na rede pública. Nada impede que a iniciativa privada também utilize desses estudantes para Lhe pergunto, auxiliar. Estudantes da rede pública federal? Não, todos estudantes privados ou da rede pública. O que nós vamos fazendo é ter um maior número de profissionais, porque nós vamos precisar. Nós vamos também chamar voluntários, médicos e enfermeiros, profissionais da área da saúde já aposentados, que queiram participar, que queiram trabalhar conosco, também terão oportunidade de se inscrever e vão desempenhar atividades de acordo com a necessidade de cada município, de cada unidade. Nós não vamos daqui dizer qual vai ser a atividade que ele vai desempenhar especificamente. Nós queremos abrir a possibilidade de ter uma lista de profissionais que possam ajudar na hora que a coisa esquentar mesmo, porque a gente sabe, na experiência anterior, 40% dos profissionais da área da saúde sofrem durante esse processo, são afastados do atendimento. São afastados do atendimento porque ficam doentes, alguns ficam com doenças graves. Não vamos esquecer que nós temos aí, dentre os profissionais da área de medicina, uma faixa etária elevada. Os médicos geralmente ficam trabalhando durante boa parte da sua vida, até com pessoas com idade bastante avançada. Esses médicos ficam doentes, alguns sintomas leves, mas mesmo com sintoma leve, esse profissional tem que ser retirado da linha de frente,
Porque se nós deixamos um profissional da área da saúde com presença do coronavírus, ele, obviamente, será um dos vetores com os pacientes que eles vão enfrentar e que eles vão atender diariamente. Então, em função dessa possibilidade de nós perdermos boa parte da nossa linha de trabalho, da nossa força de trabalho, nós vamos abrir várias outras alternativas para suprir com essas necessidades. Secretária Carolina, do Jornal Zero Hora. Hoje, a OMS divulgou uma informação de que eles teriam detectado a morte de crianças em razão de coronavírus. Eu queria saber que informações vocês têm a respeito desse assunto. E a minha segunda pergunta é sobre o reajuste no preço dos medicamentos. Tradicionalmente, no Brasil, os medicamentos são reajustados em abril. Algumas farmácias até já estão com propaganda falando a respeito disso. Vocês têm algum plano para postergar o reajuste do preço dos medicamentos? Obrigada. Não falamos de mortes, falamos de que as crianças ficam doentes. 94% de los síntomas en las crianças son leves. En el estudio, el único estudio que está documentado y publicado, que es del surto de China, solamente una criança de 7 anos, não conhecemos se tinha alguma doença ou comorbilidade de base, foi a que morreu. Então, 94% das crianças têm sintomas leves. E muitas delas, em 25%, não têm sintomatologia. Então, as crianças sempre vão ser, em qualquer pandemia, um grupo que é um grupo para priorizar, mas um grupo para priorizar porque são crianças, porque as crianças e sempre a grávida são populações que em uma pandemia sempre estão ficando, são importantes, mas em esta pandemia as datas nos dizem que é o adulto e o adulto idoso el que é mais vulnerável. Isso não significa que as crianças não fiquem doentes e que os jovens não fiquem doentes, mas nós falamos de risco de ser hospitalizado e de morrer. Quem mais? Alô, boa tarde. Os preços dos medicamentos nós estamos tratando, inclusive, com redução de impostos. Há um grupo de trabalho trabalhando nisso. Certamente será feito um trabalho para a tentativa de reduzir esse período aí de reajuste de preço, para postergar, tá? Além de isenção de impostos. Inclusive, impostos de importação, de uma lista de equipamentos, materiais, insumos, que deve sair uma redução ou eliminação do imposto de importação. Estamos trabalhando com o Ministério da Economia nesse sentido. A gente está trabalhando com o Ministério da Economia nos próximos dias. Ô, secretário, boa tarde. Felipe Amorim, do UOL, aqui. Eu queria que o senhor pudesse esclarecer um pouco mais essa questão da mudança nos parâmetros para a realização do teste. O Brasil já está com a terceira cidade de transmissão comunitária e a tendência é que faça só teste em paciente grave, né? Mas aí surgem algumas dúvidas. Por exemplo, como que o Ministério vai acompanhar o número de casos? Assim, a gente vai ficar sem saber o número real de casos ou vai ser só com diagnóstico clínico? E eu queria tirar uma dúvida também em relação ao que disse a OMS hoje mais cedo na coletiva, quando ela falou que era para intensificar os testes. Essa recomendação não valia para o Brasil, porque o Brasil já está com a transmissão comunitária, era só para outros países. E sobre os testes rápidos, eu queria que o senhor esclarecesse também qual é o tipo de paciente que vai ser testado. É um teste rápido, mas só para o paciente grave? E também uma última questão, por favor, que é... Na fase de contenção, para a gente que é leigo, ficou claro que o teste serve para identificar o paciente e isolar ele. Mas na fase de mitigação, quando você testa só o paciente grave, que já está internado e tal, qual a importância, do ponto de vista da saúde pública, de fazer o teste nesse paciente? Não está ocorrendo nenhuma modificação nos critérios de investigação. O que a gente está dizendo aqui é o que está programado desde o início.
Desde o início estava programado que nós faríamos a testagem e a busca ativa durante um certo tempo, até atingirmos determinado número. Depois disso, esta era a orientação da própria Organização Mundial da Saúde, não haveria necessidade mais de continuar investigando, porque nós queríamos, a partir daí, dar a atenção para a questão da assistência, que é muito mais importante do que ficar investindo e gastando energia na identificação do número de casos. Desde o início isso estava programado. Continuamos com esse plano sem modificações. O que é possível agora, em função das novas solicitações, das novas recomendações da Organização Mundial da Saúde, para que se amplie o número de testes, nós estamos estudando o assunto com os nossos especialistas, e eu não gostaria de colocar aqui alguma coisa que fosse definitiva em relação a isso, porque está em estudos. Então, eu vou pedir um pouco mais de paciência para ti, para poder detalhar mais essa questão da investigação. Neste momento, fica valendo a regra anterior. A investigação foi feita até um determinado momento, a partir daí ela não seria mais obrigatória. Nós vamos continuar investigando. Não interrompemos a investigação, continuamos com os mesmos critérios. Quem é paciente suspeito, quem viajou, quem teve contato com um paciente que viajou, vai continuar sendo investigado. Os casos graves, independente de ter viagem, vão ser investigados. Os casos ambulatoriais, nas unidades sentinelas, vão ser investigados. Se vamos ampliar com um teste rápido, isso é uma coisa que nós vamos ainda decidir após uma discussão um pouco mais intensa que nós estamos fazendo com o nosso pessoal que nos dá assessoria e amparo científico, né, na tomada de decisão do Ministério da Saúde. Então, vou pedir um pouco de paciência para responder com mais detalhes. Só sobre a recomendação do OMS, foi para o Brasil também ampliar os testes? Todos os países estão em diferentes fases. Você tem que ampliar mais os testes para ter contenção. Quando você está em mitigação e você não tem uma força de trabalho para fazer toda uma população que é vulnerável, porque o coronavírus é novo. Não estamos vulneráveis a ele, em sentido de que não temos imunidade. Então, você tem que focar. Os serviços de saúde focam em qual? Salvar vidas, ter o diagnóstico em pessoas que você tem síndrome respiratório agudo severo, pessoas que estão hospitalizadas para ter esse diagnóstico, e continua outra que nós falamos, que é as redes de pesquisa de síndrome respiratório. Mas, em esse momento, o mais importante é dirigir a força que você tem, os insumos que tem, que não são insumos que estão disponíveis em grandes quantidades em este momento, porque nós temos que racionalizar. São todos os países, são 144 países, se não lembro, em territórios, que têm agora casos de coronavírus. Então, a resposta é: se você tivesse insumos disponíveis em toda a força de trabalho, sempre em mitigação, foca em salvar vidas, e isto é na parte hospitalária. Agora, como se faz o diagnóstico? Por nexo epidemiológico. Você está em casa, tem um caso que é positivo, você é positivo, hasta que você tenha another testing. Boa tarde, é Vitor Boiadian, da Globo News. Aproveitando o gancho desse tema, eu queria saber se... Ok? Pois não. Eu queria saber se nesses casos que entraram, já está havendo essa interrupção da busca ativa por casos. Nenhum estado, então, está só contabilizando os que estão internados. Estão fazendo testes, efetivamente, né? Também queria saber que a OMS teria mandado 1.500.000 testes para 120 países. Se o Brasil recebeu algum desses testes e quantos? Não.
também gostaria de saber com relação aos leitos. Saiu uma entrevista, uma reportagem esse fim de semana de associações de terapia intensiva dizendo que esses 2.000 leitos ainda estão aquém do que seria necessário para uma estratégia de um caso mais dramático. Queria saber se corresponde a essa estratégia do Ministério, se essa preocupação está sendo contabilizada. E, finalmente, gostaria de saber o que as autoridades do Ministério da Saúde têm a dizer com relação ao comportamento do presidente da República nesse contexto de orientação para o cidadão. Bem, em relação à última parte da pergunta, nós não vamos nos manifestar sobre o comportamento do presidente da República, não nos cabe nenhum tipo de avaliação sobre isso. Sobre a questão de leitos de UTI, vamos lá, vamos tentar detalhar. Essa relação que foi imaginada de uma possível necessidade de leitos para enfrentar a epidemia ou a pandemia do coronavírus, estabelece uma necessidade de 2,4 leitos para cada 10.000 habitantes. E a mesma matéria, baseada nos dados do Ministério da Saúde, ela constata que nós temos no país 2,1 leitos para cada 10.000 habitantes. Ou seja, nós estaríamos muito próximos da necessidade para o enfrentamento da pandemia. O problema colocado na matéria é que a distribuição dos leitos ela não é harmônica. Nós temos concentração de leitos em alguns locais e nós temos um número maior um déficit maior em outras regiões, o que é verdade. E coloca mais do que isso, que a distribuição dos leitos entre a rede pública e a rede privada é absolutamente desigual. Nós temos mais ou menos o mesmo número de leitos na rede pública, em torno de 27.000 leitos, nós temos 27.000 leitos, arredondando, na rede privada, iguais. O problema é que o SUS atende 3/4 da população brasileira, os convênios atendem 1/4 da população brasileira. Bom, o que nós podemos fazer em relação a isso? Primeiro, em relação à desigualdade regional, é desejável que isso aconteça. Vamos imaginar que a distribuição dos leitos não tivesse essa desigualdade, não tivéssemos a concentração de leitos que nós temos no Rio e São Paulo. O desastre que seria. É óbvio que esses leitos estão concentrados nos maiores centros, nas cidades mais populosas. E isso é ótimo para nós, porque é ali que nós vamos precisar de mais leitos de UTI. Então, não nos preocupa a questão de que essa distribuição ela fica concentrada nas grandes cidades. Isso não nos preocupa. Quanto ao fato de nós ainda ficarmos um pouquinho abaixo, nós vamos mudar alguns critérios que podem modificar essa utilização dos leitos. Primeiro, a nossa ocupação de leitos de UTI está na faixa de 78%. Nós temos 22% de ociosidade, que com certeza nós vamos utilizar com uma maior racionalidade. Segundo, nós estamos sugerindo a suspensão de todos os procedimentos cirúrgicos que sejam opcionais, cirurgias eletivas. E isto deve reduzir o volume de pessoas que vão usar os leitos de UTI. Nós vamos modificar os critérios de ingresso e de saída de UTI. Nós queremos regulamentar isso de maneira que só internem leitos de UTI pacientes que realmente tenham indicação e que vão ter benefício usando esses leitos. Então, com essas modificações que nós estamos fazendo, nós acreditamos que a gente poderíamos chegar numa necessidade, atender a necessidade. E, quanto aos leitos privados, o Ministério da Saúde, a partir de agora, passa a trocar informações com a rede privada sobre utilização dos leitos da rede privada. Nós vamos regular esses leitos privados, nós queremos saber qual é a ocupação, quem tem leito ocioso, quem não tem, aonde é que eles estão, e se for necessário, e se chegar a essa necessidade, nós vamos requisitar leitos privados para atendimento à população brasileira. Bom, então, acompanhamos o secretário executivo da Saúde, João Gabardo dos Reis, traçando algumas iniciativas que estão sendo feitas a partir de agora, já a partir desde sexta-feira, principalmente a questão que envolve os exames feitos em pacientes
pacientes que apresentem um quadro mais grave ou que tenham precedentes de viagem ao exterior ou tenham tido contato com alguém que tenha a doença. Enfim, nós continuamos acompanhando, já são 234 casos no país confirmados e mais de 2.000 que estão suspeitos, ou seja, estão sendo investigados. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informação para você aqui no Tarde Band News. Até já. Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. É só clicar e começar a economizar. Escolha o seu destino. Tem até 50% de desconto nas passagens. Tudo parcelado em 12 vezes. Simples, rápido e fácil. 123 Milhas é a certeza do melhor negócio. Gostou? Então tá esperando o quê? Vai viajar! Clicou, economizou, viajou. O jovem de hoje é o médico de amanhã, o engenheiro, o administrador, o advogado, o professor, o governante, enfim, o profissional do futuro. Para ser bom na profissão, o jovem tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Uma oportunidade de iniciar sua profissionalização, de se aperfeiçoar, de construir sua autonomia, de exercer a cidadania. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Não é sobre correr, é sobre sonhar e correr atrás. Não é sobre uma prova, é sobre todas elas. A Cosan corre junto, conta com seu gás em cada prova, passa pela força da sua locomotiva, inclui a energia do seu exemplo. Ganha um mundo e faz um convite especial para você. Vem com a gente. Sonha e corre atrás. Só na Jacaúna Móveis. Colchão mais box por 15 de 99. Só colchão 690. Sofá retrátil e reclinável 15 de 150. Mesa 15 de 79. Cadeira 15 de 20 sem entrada. Jacaúna Móveis. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Ô, gente, que tal dar uma movida nesse fim de semana? Ir pra Serra seria uma boa, hein? Aluga um carro com desconto pelo app e vai. Olha lá, já foram. Amiga blogueira, pode dar uma movida? Pode. Tem carro com Wi-Fi pra ela. Posso dar uma movida pelo tempo que eu quiser? Tem carro por assinatura. Fica à vontade. Diárias de 26 horas pra você dar a sua movida. Não vai dar tempo. Tá bom, 27. Opa, aí sim. Tá vendo? A vida não é pra ficar parada. A vida é pra ser movida. Quer aceitar cartão pra vender mais, mas acha que ter maquininha não é pro seu bico? Se você faz de tudo pra se virar, a Samap tá com você. Ela não tem aluguel e nem letrinha miúda pra confundir. De pequena, só a taxa. 1%. Parceira que nem ela, só o seu cachorro. Mas vai tentar passar cartão com ele. Que coisa fofinho! Entra agora em samap.com.br e pede a sua. Só 12 de R$ 4,90. Samap. Oi, gente. No Show Business de hoje, o tema é saúde. Para uma conversa sobre o assunto, está conosco um dos infectologistas mais importantes do país. Vamos falar agora, aqui no Band News, com o médico Davi Wipp. Eu estou em casa, tenho algum sintoma, febre, tosse e estou espirrando. Eu tenho que correr para um pronto-socorro? Você tem que ficar em casa. Repouso, boa alimentação e boa hidratação. Quando passarem os sintomas, você volta para a sua vida normal. Sem farmácia e sem volta ao trabalho. Agora, vamos dizer que eu tenha o coronavírus. Eu tenho que imediatamente tomar algum remédio. Eu posso... Fui já diagnosticada com coronavírus. O que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? Quanto tempo dura o efeito de um coronavírus? Os medicamentos são os mesmos que você sempre tomou para a gripe.
um descongestionante, um antitérmico, aquilo que te faz sentir melhor. Então, isto é habitual, nada mudou, é mais um processo viral que atinge as vias respiratórias superiores. Coronavírus precisa ser bem entendido. Ele, como uma infecção viral, ele se manifesta de várias formas. 80% das pessoas contaminadas não terão manifestações clínicas ou as manifestações clínicas vão ser muito amenas. A pessoa pouco sente e confunde com outra virose. Não pode ter, em passar, e se você nem saber. Mas fica registrado no sangue? Pois é, isso nós estamos caminhando para o tal do anticorpo IgG, que vai dizer que um dia você teve. Nesse momento nós temos métodos de diagnóstico de doença aguda. Então, você teve essa doença, soube ou não soube, muitas vezes transmitiu e acaba por aí. 20% dos indivíduos terão a doença mais manifesta, com mais sintomas. Que são o quê? Esse é o grande problema e é um grande alerta. Você teve febre, a febre foi embora e voltou. A febre permaneceu por mais de 48 horas. Você ficou com desconforto respiratório. Aumentou o número de respirações. Nós respiramos 20 vezes por minuto. Você começa a respirar mais. E diminui a amplitude da respiração, que nem uma respiração curta e mais frequente. Isso é sinal de alerta. Tem dificuldade de respirar? É isso? É uma dificuldade que ela nunca teve. É uma dificuldade nova. Tem outros sinais que são importantes. As extremidades, pontas de dedos, orelhas e nariz ficam arroxeadas. Tem um batimento entre as costelas que demonstra que tua respiração também está difícil. Então, isto tudo é sinal de alerta que você deve procurar o serviço de saúde. Então, esses casos são os casos mais graves. Ou é a ação do próprio vírus, ou já há uma complicação bacteriana. Desses pacientes com sintomas, 5% precisarão ser internados em ambiente de terapia intensiva. E, infelizmente, mais ou menos 1% a 2% desses pacientes podem morrer.